Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para a última aula de Python deste ano. Bom, gente, a gente está vendo sobre a parte gráfica do Python, né? Usando a biblioteca nativa, padrão do Python, que é a biblioteca tkinter, certo? E hoje eu vou mostrar para vocês como organizar melhor as widgets, né? Os elementos ali na telinha da janela ali do programinha que vai ser uma parte gráfica. E a gente vai ver hoje grid. Aí você pergunta assim, grid, professor? Aquele mesmo grid lá de CSS, de HTML? Basicamente a mesma ideia, pessoal. Onde você consegue, né, fazer o layout da sua tela, da sua janela, utilizando uma ideia de grade, com linhas na horizontal e colunas na vertical. E aí você pode ajustar melhor os elementos ali na tela. Perfeito? Basicamente é isso. Fim da aula. Tô brincando. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês isso. Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, tá aqui a parte teórica, tá no material de vocês, né? É só pra relembrá-los que grid é isso mesmo. Você vai trabalhar com linhas, que aqui a gente chama de row, tá? No inglês. E colunas, column. E detalhe, aqui é um pouquinho diferente, porque você vai ter que montar realmente essa grade, né, esse grid, vai ter que dizer a posição da linha e da coluna, tá? Bem mais específico do que o CSS, bem que tem uma forma lá no CSS para você trabalhar com grid, que você também tem que dizer de onde começa e onde termina, né? Mas aqui, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, que a contagem da grade em relação a linhas e colunas começa do zero, tá? E não do 1, começa do zero. Então, você vai ter a linha 0, a coluna 0. E essa linha 0 e coluna 0, a linha 0 é a de cima, né? A coluna 0, pessoal, sempre da esquerda para a direita. Então, a coluna 0 é a primeira coluna. Então, muito cuidado na hora de montar isso para sua cabeça não confundir, tá? Mas a contagem começa do zero, mas não significa que você vai sempre colocar do zero. Se você quiser que comece na coluna 1, ele vai começar da coluna 1 e você vai ver que vai ter um espaço, né, da coluna 0, por exemplo, tá? Mesma coisa ali da linha, ok? Então, quando você trabalha com grade, linhas e colunas, ele vai formando aqueles blocos no meio, né, que ele chama de célula, e aí você, nesses bloquinhos do meio, vai poder colocar ali, montar o seu cenário, montar o seu layout com algum elemento, com alguma widget, com label, com photo image, com button, com entry, né, que for aqui das widgets que a gente viu, ok? Então tá aqui, pessoal, um exemplo, né, onde você pode estar criando o seu layout da sua janela, né, começando com zero, você pode colocar ok, isso aqui é uma célula, né, esse quadradinho, que vai se formando. Então aqui, ó, coluna 0, linha 0, você pode colocar um elemento, um label, um text, né, enfim. E veja que tem alguns widgets que ele tá pegando aqui duas células, né? Ele começa na coluna 1 e termina na coluna 2. Ele pega, aqui tá na linha 0, mas pega duas colunas. Aqui tem um parâmetro específico para isso, para ele preencher essa parte como um todo. A mesma forma dessa widget aqui, que começa na linha 1 e termina ali na linha 7, né? Então, ele tá pegando toda essa parte. Tem um parâmetro específico para você implementar isso na sua estrutura aqui no seu layout, ok? Falando de parâmetros, deixa eu mostrar para vocês os parâmetros que o grid tem aqui no Python, no tkinter. Então, você vai ter o parâmetro row, literalmente para dizer qual linha você vai, né, posicionar aquele elemento, e aí lembrar que começa do zero. Você vai ter o parâmetro column, veja que tem um M e um N, cuidado. Também você vai indicar de onde vai começar o teu widget. Aqui você vai ter o row span e o column span, pessoal. Esses dois, eles têm a mesma situação, só que um é para linha, que é o row, e o outro é para coluna. O que que é isso? É justamente isso aqui que eu mostrei, ó. Quando um elemento, ele pega duas colunas. Então, aqui, para esse widget 3, foi aplicado o column span, de 2.
porque tá pegando duas colunas. Para essa widget 2, foi aplicado o row span de 7, né? Porque tá indo de 1 até 7. Tá pegando aqui 7, então é um row span de 7, ou seja, ele vai pegar 7 linhas, tá certo? Então, basicamente, o que o row span faz e o column span faz, né? Quantas linhas o elemento vai ocupar do row e column, quantas colunas o elemento vai ocupar. Aí você tem o pad X, pad Y. Esse pad X e pad Y, pessoal, um X é para horizontal, o outro Y é para vertical, tá? E aí são margens externas, ou seja, a distância de uma widget para outra que você pode aplicar e isso deixar, né, ali as distâncias padrões ou mais interessante para aquilo que você está fazendo. Stick, pessoal. O stick, se você quiser traduzir ao pé da letra, é algo para grudar. Na verdade, o stick, se a gente for parar para pensar, é como se fosse um alinhamento, né? E aí você tem alinhamento pro lado da esquerda, alinhamento pro lado da direita, para cima, para baixo. Você pode também fazer jogos, né, com esses alinhamentos, por exemplo, para cima e para esquerda. Então, você usaria isso aqui, ó, NW, né? Para cima, para esquerda. Por que isso? Porque quando ele trabalha com grid, pessoal, ele forma uma célula, então ele forma uma caixinha, certo? Então, se você diz que o elemento stick W, ele vai vir aqui pro lado da esquerda, tá? Esse aqui tá no inglês, né? West. Ele vai vir pro lado da esquerda, ok? Se você diz que ele tá na parte de cima, que é N, né? North, né? Ou seja, no topo, e é E, o que significa? Ele vai ficar na parte de cima, e o E aqui é East, que significa direita. Muito cuidado para não confundir e achar que o E é esquerda, tá? Então, é mais ou menos isso. Você tem aqui, ó, o norte aqui na parte de cima, o S de sul, né, na parte de baixo, e você tem W para a esquerda, E para a direita, e você pode fazer composições dos quatro cantos, né? Por exemplo, se você quer sul mais pro lado da esquerda, então você vai colocar S, W, certo? Então, tem essas variações também. Então, stick, ele fala que quer grudar, mas eu vejo como mais alinhamento dentro, né, da célula, dentro desse quadrado da grid. Então, pessoal, tá aqui a tela. Essa tela eu fiz utilizando o código da aula passada, né, que a gente fez ali para fazer a soma de dois números, tá? Que a gente trabalhou com entry e tudo mais. E aí, veja que a nossa tela tá dividida em duas colunas e em 4 linhas, né? Porque, ó, 1, 2, 3, 4. Por mais que você tá vendo 3, mas a contagem começa de 0. Então, você tem 2 colunas e 4 linhas. E aqui você vai montando. Você não precisa dizer quantas vai ter antes, né? Você só vai montando e ele vai se encaixando lá, certo? E aí, pessoal, eu coloquei a parte do código no próximo slide para você justamente ver como ficou, né? A tela aqui, a representação de como ficou e ver o que eu fiz para ficar daquela forma. Então, vamos lá. Eu peguei só o código da parte que mexe com grid, né? Obviamente. Então, eu tenho aqui uma variável título que tem aquela tela com grid, que é esse aqui, ok? E aí, para montar o grid, em vez de você usar o pack, que era para empacotar na tela, agora a gente vai usar o grid, que é uma outra forma de mostrar algo na tela, tá bom? Então, eu vou pegar a variável título, que tem um label, e eu vou botar grid, e aí, entre parênteses, eu vou colocar os meus parâmetros. Então, o que eu tô dizendo aqui, ó? Eu vou montar esse título na linha 0, ó, linha 0, é isso mesmo, ele tá na linha 0, e na coluna 1. E é isso mesmo, ele tá na coluna 1. Pronto, montou lá o nosso texto, né? O nosso label aqui com tela com grid, e aqui tem os parâmetros do texto, fonte, Arial, tamanho 18. Perfeito? Aí aqui eu tenho um label 1, e aqui eu vou para as configurações do label 1 em relação ao grid. Label 1.grid, ele vai começar na linha 1, tá aqui, ó, linha 1. Esse label é justamente digite um número, né, que é esse aqui, tá na linha 1, perfeito? E aí eu tô dizendo aqui, ó, que a coluna 0, ele tá na coluna 0, veja.
que mais? Vai ter um pé de 8, um pé de Y de 8. A gente não consegue ver muito aqui, pessoal, porque querendo ou não, outros elementos que estão na mesma linha vão influenciar, tá? Mas o pé de Y seria a distância, né, disso aqui para um outro elemento aqui, ó. Tanto para cima como para baixo, né? Ok? Mas aqui a gente não tá vendo muito por conta que você vai ver que esse pad desse aqui tá maior, né? Então, e eles estão na mesma linha. Mas vamos lá. E eu tenho um stick. Ou seja, o alinhamento desse label, ele tá pra onde? Aí você tem que botar, ó, stick, TK Inter, tá? Aqui tem um pouquinho diferente, ponto W. Esse W é pra esquerda. Veja, pessoal, que o texto, ele tá alinhado justamente aqui pra esquerda, ó, pra borda da nossa tela, ok? Se você não tivesse botado nenhum stick, ele ia ficar meio que centralizado, tá? No meio do quadrado, né? No meio da célula, tá bom? Ele ia ficar um pouquinho mais pra cá e aqui centralizado, perfeito? Por último aqui, só pra mostrar pra vocês, eu vou mostrar esse entry, né? Que é a primeira caixa de entrada. Tá aqui a configuração do grid, então ele vai estar na linha 1, mesma linha aqui do digite um número. Ele vai estar na coluna 1, ou seja, a coluna do lado, né? Ele vai ter um pad de 15. Veja que esse aqui, como eles estão na mesma linha, ó, linha 1, então quem é que vai prevalecer? O label, ele tem um pad, o label 1, ele tem um pad de 8. Já o no 1, ele tem um pad de 15. Pad Y, né? De 15. Então, quem vai prevalecer, como eles estão na mesma linha, vai ser esse pad de 15, que é um pad maior. Então, vai influenciar, tá? Então, esse pad é justamente essa distância aqui, ó. Certo? E ele tem um pad X de 35. Pad X é a distância na horizontal. Então, essa distância aqui, ó. De uma coisa para outra. E aqui também, tá, pessoal? A horizontal são as distâncias de um elemento para outro. Perfeito? Então, o resto, basicamente, já dá para você matar aqui como seria, né, as situações para cada um dos elementos usando o grid, tá? Eu dou uma dica aqui do lado, coloquei até como se fosse um post-it, para você pegar o código da aula passada que você fez, implementar aqui a grid e ir mudando os valores, pessoal, para você entender. Foi assim também que eu fiz, né? Fui pegando, fui entendendo, porque para mim o pad Y e o pad X, eu disse, mas por que isso não funcionou, para um funcionou? Aí eu tive que entender que o maior, quando você está na mesma linha ou na mesma coluna, vai influenciar, o valor maior vai influenciar o outro, né? Então, é bem interessante você ir montar a sua grid e ir mexendo mesmo nos parâmetros pra você, tá, isso aqui foi pra cá, isso aqui foi pra lá, eu mexi nisso, aconteceu isso, pra você de fato ver e ter essa experiência bem melhor, ok? Basicamente, pessoal, o grid é isso, não tem muito o que se comentar, é só ajustes de layout, ajustes de tela, mas deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que eu fiz, não tá no material, mas eu vou mostrar agora. Olha só, pessoal, eu tenho uma janelinha aqui, né? Coloquei uma imagem, tá uma coisinha bem bonitinha, né? Descubra sua MC, aquele velho programinha do MC aqui, eu vou digitar o peso, a altura, vou pedir para calcular, ele vai mostrar aqui, eu peguei basicamente a base do último programa, né? Ele vai calcular e vai dizer, você sabe que tem uma tabela do MC, dependendo do MC, vai dizer se você tá abaixo do peso, se você tá normal, se você tá obesidade 1, 2, 3, né? Então, ó, deixa eu botar aqui, sei lá, 61,4 e a pessoa tem 1,72. Vamos ver. Ó, ele calcula, seu MC é de 20 e uns quebrados, né? Deu um quebrado, você pode formatar isso aqui depois. E você está no peso normal, né? Veja, pessoal, que, como eu falei, uma coisa ele vai mexendo na outra. Quando o resultado apareceu, que foi um resultado muito longo, ele ajustou a tela automaticamente, né? E aqui, como eu deixei aberto para você fazer
redimensionar, então aqui tá tranquilo, né? Mas veja que quando apareceu, né, redimensionou aqui a tela automaticamente. Então, veja que, professora, a gente pode colocar imagem e com grid? Obviamente pode. Deixa eu mostrar o código para você desse programinha, né, que resultou essa telazinha aqui bonitinha, para você entender como é que eu fiz. E, obviamente, né, tem if else. Aqui, e pode ter if else com grid, ou com tkinter, mesma coisa, pessoal. Lá na função que resolve esse cálculo, você pode colocar if else do mesmo jeito como a gente sempre fazia, tá? Então, pessoal, tá aqui o nosso código, ó. Importo a biblioteca do tkinter. Aqui tem a nossa função, né, para resolver o cálculo do IMC e dar as respostas de acordo com aquela tabelinha, né, de acordo com o resultado justamente do IMC, que tá aqui, certo? E aí um if else normal e com aquilo que a gente viu na aula passada, que é o config, né? Config text, e aí eu vou dar o resultado e uma frase aqui de acordo com a tabela do IMC, perfeito? Vamos para a parte do grid aqui, né? Veja que as minhas configurações de tela, pessoal, tá bem simples. Eu chamo aqui, obviamente, para criar a tela, continuo usando a mesma variável tela, né? E colocar o título lá em cima. Não estou colocando se é redimensionável, não estou mexendo com ícone, nem nada, bem simples mesmo. E vamos aqui, ó, título, basicamente eu peguei do código que tem lá no material de vocês, ó, então esse título eu estou posicionando ele na linha 0, coluna 1. Aqui, esses 3 é justamente para acrescentar imagem, a gente já viu isso, tem no material. Primeiro eu carrego o arquivo da imagem para uma variável utilizando o photoimage. Depois eu crio uma outra variável para posicionar aquela imagem, que é o i, né? Utilizando um label. E agora, de fato, eu vou posicionar a minha imagem dentro do label. Veja, vai começar na linha 0, vai começar na linha 0, mas na coluna 3, né? Ele tá na linha 0, na coluna 3. Fiz só uma alteraçãozinha aqui de coluna, pessoal. Antes estava coluna 3, eu coloquei coluna 2 e não mudou muita coisa, não. Então, a imagem, né? A gente está posicionando agora a imagem no grid. Então, ele vai começar na linha 0 e na coluna 2. Então, voltando aqui, ó. Aqui você tem coluna 0, aqui do meio a coluna 1, e aqui onde tem imagem, a coluna 2. Não fez muita diferença, pessoal, colocar coluna 2 ou 3. Por quê? Porque como eu tinha colocado coluna 3 e não tinha nada na coluna 2, então ele sempre vai se posicionar o mais próximo possível da coluna anterior, tá? Por isso que eu montei para 2, para não ter muita diferença aqui. E aí, olha só, row span. Row span é a quantidade de linhas que ele vai pegar. Então, eu estou dizendo que ele vai pegar 3 linhas, sempre começando do 0, né? Se eu mudar isso aqui, só para você entender, veja que a imagem ela começa, ó, e vai até, e aí você tem linha 0, linha 1, linha 2, né? Então, 1, 2, 3, 3 linhas, por isso que eu coloquei 3, tá? Só para você ver, eu vou colocar o row span de 1, ou nada de row span. Pronto, não vou colocar row span, só para você entender isso. Então, é isso que eu quero que você faça, né? Vai colocando números, vai tirando, para você entender. Então, vou fechar aqui. Olha só, veja que como eu tirei o row span, ele se posicionou na linha 0, na coluna 2. Pronto. E veja aqui, empurrou para baixo, como a imagem era maior, empurrou para baixo as outras informações, tá? Quando eu boto para ele ocupar o espaço de 3 linhas, então vai pegar linha 0, linha 1 e linha 2, fica mais bonitinho, né? Fica mais ajustado, né, as coisas. Então, veja, isso é interessante você fazer isso, justamente para você ver o que aquilo vai resultar, né? Então, eu tava aqui no IMG Grid, row span 3. Aí agora, ó, ficou mais ajustado, ficou mais bonitinho, perfeito? E aí, pessoal, basicamente, eu reaproveito, né, os posicionamentos do grid, tanto de pad como pro sticker. Lembrar que o sticker sempre tem que ter esse TK Inter ponto e o alinhamento, tá?
onde você quer colocar, mas deixa eu mostrar aqui, ó, vou tirar esse sticker desse label, que é digite seu peso, só pra você ver como tava antes, olha, ele tá bem pra esquerda, né, digite seu peso, vou fechar aqui. Ó, veja que ele saiu aqui de perto da borda e já veio mais pra cá pro centro, tá? Veja que o stick funciona dessa forma. Perfeito? E aí, como sempre, tem um botãozinho, mesma coisa, eu também programo o botão aqui, né? Coloco o botão dentro da grid, linha 3, coluna 1. E vou chamar aqui a função IMC, que tá lá na parte de cima. E aqui a parte do mostrar, né? Tô reaproveitando a mesma variável que eu criei, que é um label, sem nenhum texto. E tô posicionando esse mostrar, né? Na linha 4. A gente não vai ver esse mostrar, mas ó, linha 0, 1, 2, 3, 4, justamente aqui embaixo, né? Linha 4. Coluna 1. Então, ele vai aparecer aqui na coluna 1. E deixa eu fazer uma coisa aqui, pessoal. Eu vou colocar agora um column span. E eu vou colocar de 2, né? Então, vai pegar a coluna 1 e 2, né? Ele vai ocupar esses dois espaços. Vou dar um Ctrl S. Só voltar pra cá pra você ver o seguinte. As entradas é peso e alto, né? De altura, certo? Onde tem o entry, que é justamente as variáveis que tá pegando alguma informação. E aí, lá em cima, como a gente viu na aula passada, tô utilizando o get, né? Pra pegar a informação de peso e de alto, transformando para float, jogando nessas variáveis, fazendo o cálculo do MC, né? Que é o peso, que é o A, dividido pela altura elevado ao quadrado. E aí, os if, else e elifs, que vocês já conhecem. Perfeito? Vamos testar aqui de novo. Olha só, pessoal, como eu coloquei um column span aqui para o resultado, que é para mostrar, para ele ocupar o espaço de duas colunas, que eu utilizei o column span 2, né? Coluna 1 e 2, então duas, ele não deu aquela esticada lá do início, tá? Ficou legal, né? Então, é bom você ir trabalhando e descobrindo os parâmetros, o que eles têm a te oferecer, tá? Então, pessoal, basicamente grid é isso. Tem o material, tem aqui a videoaula, você pode pausar e ver o código para tentar refazer, certo? E aí, pessoal, como desafio para vocês, para a gente finalizar esse ano, ok? Vocês terem tempo para se organizar e fazer isso. Vocês vão utilizar com Python, com tkinter, com grid, com função e cálculos que a gente já viu, resumão, engloba tudo, um programinha, né, gráfico, um programa matemático que vai ajudar a calcular Bhaskara. Você sabe que existe essa função aqui na matemática, que é a função quadrática, certo? Onde você tem três informações, que é o A, o B e o C. E, dependendo desses números, pessoal, você vai jogar aqui na forma de Bhaskara, pode ter raiz ou não. Pode ser raízes diferentes, pode ser raízes iguais, ou pode ser uma raiz negativa, que no caso não vai ter resultado, né? Porque isso aqui vai dar negativo, ok? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um programa para calcular isso. Eu até encontrei um site aqui online, deixa eu mostrar pra vocês, ó, que vocês vão ter que colocar as informações de A e B, então o programinha de vocês vai ter que ter isso, né? 3 entradas, pra você colocar as informações de A, B e C. Eu vou colocar aqui um exemplo, ó, 1, 2 e 3, e o programa de vocês vai ter basicamente que fazer isso. Clica lá no botão pra mostrar o resultado, e aí ele mostra aqui a informação do Bhaskara, e ele diz, ó, o delta é negativo, então não vai ter raízes reais. Não precisa mostrar essa parte do cálculo, ou se você quiser, pode estar mostrando, enfim. Mas, pelo menos, você tem que mostrar esse resultado. Ó, o delta deu negativo, você pode dar o resultado do delta, né? Que é isso aqui. E diz, delta negativo, não existe raízes reais. Se eu colocar aqui para 4 ou 5, esse número maior do que esse, obviamente,
e recalcular aqui, vai ter duas raízes, né? Ó, x1, x2, duas informações, duas raízes reais, tá? Você vai mostrar o resultado do delta e mostrar o resultado das duas raízes. Perfeito? Então é isso. Esse desafio, ele pode ser feito ou você sozinho, ou você em dupla, ou você em trio. Seja criativo, né, criativa, o trio, seja criativo, criativo. Basta, ou a dupla, ou você só, basta apenas uma pessoa enviar e, como sempre eu peço, coloque o nome das pessoas que participaram do desenvolvimento com vocês. O que vai contar isso, pessoal? Criatividade, o melhor uso das técnicas aqui que a gente viu, tanto no TK Inter como no Python como um todo. Perfeito? Então é isso, gente. Bom desafio, bons estudos e não vai ter até a próxima, porque aqui é a nossa última aula. Então, até breve.